Olá, meu nome é Maurílio, eu sou aluno do curso de Gestão, Tecnologia da Informação do Centro Universitário ENIAC. Vou apresentar a Sprint 3 do projeto integrador IT Management. O professor orientador é o professor mestre Lúcio Luzetti Criado. O objetivo aqui desse trabalho é apresentar um projeto com foco na aplicação prática dos conceitos de IT Management, com ênfase principalmente na definição da gestão de SLAs, metodologias ágeis e ferramentas de gestão. Deveria ser aplicado a resolução de um projeto real, alinhando teoria e prática e desenvolver competências para um futuro gerente de TI. Utilizada aqui então a empresa Stratologic Systems, uma empresa de médio porte, com sede em São Paulo, especializada em soluções tecnológicas no setor de comércio eletrônico, conta com uma equipe de mais de 150 colaboradores, atende clientes em todo o território nacional. Ela quer a expectativa dessa empresa é continuar crescendo e mantendo competitividade, mas ela precisa superar desafios relacionados à infraestrutura, segurança e gestão de recursos na nuvem. Então, a ideia aqui é apresentar um plano estratégico para atender as boas práticas de gestão de TI aí, auxiliando essa empresa Stratologic System. Um pedido aqui para esse projeto é qual é a CLA, né, o pedido, escopo, entre outras coisas. Qual o conceito de SLA? Né? O Service Level Agreement, contrato formal que define os níveis de serviço esperados entre a Stratologic System e seus fornecedores de TI, para estabelecer métricas de desempenho. Então, foi solicitado aqui qual é o pedido do cliente, né, para atender ao que ela está solicitando aqui. A empresa Stratologic System solicitou que um SLA que garanta alta disponibilidade de sistemas, pelo menos 99,9% de uptime, suporte técnico rápido e eficiente, monitoramento contínuo, atualizações regulares, backup diários de dados críticos. Né? Qual o escopo do SLA? Então, foi dividido em infraestrutura de TI, exigindo aí um monitoramento de serviço, gerenciamento de rede, manutenção preventiva e corretiva, problemas com cloud computing, pediu aí um gerenciamento de serviço, escalabilidade de recursos, segurança de dados em nuvem, problemas com software, né? Então precisa de um suporte para aplicações críticas do RP, CRM, entre outros softwares. Atualização de patch de segurança, resolução de bugs, uma outra solução aí de backup e recuperação de desastres, backup diário de dados críticos, plano de recuperação de disaster recovery e métrica de desempenho, KPIs. Foram solicitados então aí a definição de alguns KPIs. E penalidades também, estabelecer penalidades em relação a esses fornecedores, tendo desconto em fatura. Caso essas penalidades aconteçam, serão aplicadas penalidades. Qual é a descrição, ou aí a descrição do problema do cliente, né, do cliente? Quais são os problemas? São basicamente com infraestrutura de TI, falhas frequentes de servidores, problema de rede, falta de monitoramento, problemas com cloud computing, gerenciamento eficiente de recursos na nuvem, falha de segurança, problemas com software, aplicações desatualizadas, problemas de desempenho, falta de suporte técnico, problemas com backup, recuperação de desastre, ou seja, os backups são inconsistentes. Não existe, não foi desenvolvido e aplicado um plano de recuperação de desastre. A empresa não tem um plano de disaster recovery. E um outro tópico aí importante também é a definição de um cronograma. Qual o cronograma inicial? O cronograma inicial foi dividido em 4 fases principais, e aí todas elas detalhadas, é lógico, e foram utilizados aqui 2 ferramentas para ilustrar e para acompanhar esse projeto, que é o gráfico de Gantt e o gráfico PERT. As 4 fases, então, faziam um levantamento de requisitos e planejamento, aqui estabelecidas todas as atividades, reuniões, levantamentos, definições de requisitos, elaboração do projeto, os prazos para cada uma dessas fases aí dentro dessas atividades dentro da fase 1, a fase 2, desenvolvimento e negociação do SLA, todas as atividades descritas aqui e seus prazos, a fase 3, implementação e testes, também aqui detalhadas as atividades e os seus prazos, e a fase 4, última, que é entrega e treinamento, todas as atividades dessa fase e seus prazos. As ferramentas para acompanhamento do cronograma, como eu comentei anteriormente, são os gráficos de Gantt e gráfico PERT. Aqui estão então os prints das telas, né, do project, que foi desenvolvido no MS Project. Então estão aqui todas as fases, as 4 fases e as suas atividades, com os prazos de cada uma dessas fases. E é possível ver aqui todas as fases, né, descritas aqui no gráfico, ilustradas no gráfico de Gantt, para que possa ser acompanhado, esse projeto possa ser acompanhado
fase a fase dentro do calendário desse gráfico. Utilizado também o gráfico PERT para identificar o caminho crítico aqui desse projeto, desse cronograma. Foi solicitado também para esse projeto o escopo das reuniões. Então foi ilustrado aqui 5 reuniões, 5 tipos de reunião. Reunião de daily Scrum e toda a sua estrutura, como ela deve funcionar. Reuniões de revisão também, toda a sua estrutura, definir que objetivo, duração, quem deve participar, a estrutura, né, dessas reuniões. As reuniões de retrospectiva, também com objetivo, duração, descrita aqui, definida aqui a sua estrutura. As reuniões de gerenciamento de risco também, toda a sua estrutura. E por último, por fim, aqui a reunião de validação do SLA. Também toda a estrutura detalhada aqui de como deve funcionar essas reuniões. Foi solicitado que fosse desenvolvido um contrato de serviço de TI. Então está aqui toda a introdução a respeito desse contrato, os destaques para esse contrato, né? Clareza na definição de escopos entregues, flexibilidade para adaptação à mudança e aderência aos objetivos estratégicos da empresa. Aqui o conteúdo do contrato, né, a introdução do contrato, o objetivo, prazos e valores, SLA e penalidades, as penalidades, confidencialidade do contrato, rescisão, regras para decisão, os anexos que devem ser colocados, né, as assinaturas, campo para assinaturas, e por fim, finalizando aí o projeto, apresentação do projeto, uma tabela com todas as fases, atividades e a descrição dos valores de cada atividade. Finalizada aqui então a apresentação da Sprint 3 do projeto integrador. Muito obrigado pela atenção.